Fala galera X, prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o professor Paulo de História e hoje o Projeto X vem com uma aula especial para você, aluno, que vai fazer a prova da SpaceX no próximo final de semana. Nós, os professores de História, tanto de Geografia, separamos algumas questões importantes, com temas bastante importantes que sempre caem na SpaceX e vamos resolver algumas questões e sempre revisar aquele ponto ou outro que você pode ter esquecido ao longo desse ano, beleza? Eu separei algumas questões, um tema muito importante. Que tema é esse? Primeira Guerra Mundial. Um tema que está sempre caindo nas SpaceX. Só você pegar as últimas provas, dos últimos 10 anos, sempre, a Primeira Guerra está sempre presente em uma dessas provas, beleza? Eu estou na questão do ano de 2000, é um pouquinho antiga, mas depois eu vou pegar umas questões mais recentes. Mas essa questão é muito interessante, preste atenção, eu vou ler com vocês. A questão começa assim, 1917, opa, aí você já para. A questão já começa te fornecendo uma data, 1917. Logo, quando você pega uma questão de Primeira Guerra e você avista esse ano, 1917, principalmente você vai pensar em duas coisas. Saída da Rússia, né, porque a Rússia vai estar vivendo a Revolução Bolchevique em 1917 e entrada dos Estados Unidos. Ah, mas por que os Estados Unidos vão entrar na guerra? A gente vai ver daqui a pouco. Vamos continuar. 1917 pode ser considerado como o ano decisivo da Primeira Guerra Mundial, uma vez que os aliados perderam a contribuição de um dos seus integrantes iniciais, beleza? Por outro lado, receberam o apoio de um país até então neutro. Esses países são, respectivamente, ou seja, o que a questão está te pedindo? A questão está te pedindo para você lembrar daquela política das alianças, aquelas alianças que se formaram, né, na Primeira Guerra, beleza? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Eu sei que isso é muito complicado, né, de guardar nome, quem fazia parte de quem, tem um país que saiba para o outro lado, mas eu vou ensinar para vocês agora um macetinho que vai ficar simples e fácil de vocês gravarem de quem é da Aliança e quem é da Entente. Vem aqui comigo, você não vai mais esquecer. Quando eu falar da Tríplice Entente, a Tríplice Entente, quem fazia parte dessa Tríplice Entente? Rússia, Inglaterra e França. Você vai lembrar o que? A Tríplice Entente, ela é fogo. Ela é o que? Fogo, aqui ó, fire. Ou seja, o fogo, o que o fogo faz? O fogo queima. E quando o fogo queima, você fala o que? Ai. Você fala ai. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. É bem verdade que a Itália, depois, em 1915, ela vai sair daqui e vai passar para cá. Mas isso é um outro assunto, beleza? A questão, ela pede para que você identifique quem fazia parte de cada aliança, beleza? Só que tem uma maldade, olha só. Ela fala assim a questão, uma vez que os aliados perderam a contribuição de um integrante e o outro entrou. Os aliados perdem um e entra outro. Aí você, aluno, desatento, o que você pode pensar? Aliados é quem? A aliança. Opa, então, um país da aliança que entrou, que saiu, e um país da aliança que entrou. Mas preste atenção. Essa Tríplice Aliança também é conhecida como potências centrais. Logo, a Tríplice Entente também é conhecida como os aliados. Então, quando ele fala na questão de aliados, ele está pedindo isso aqui, ó. Ele não está se referindo a isso aqui. Beleza? Então, desse grupo aqui, qual foi o país que saiu e qual foi o país que entrou? É isso que a questão está pedindo. Em 1917, quem sai? Rússia. E quem entra? Estados Unidos. Qual é a única alternativa que fala de Rússia e Estados Unidos? A letra E, Rússia e Estados Unidos. Beleza? Pessoal, vamos fazer mais uma questãozinha sobre a Primeira Guerra Mundial. Agora um pouquinho mais recente, questão do ano passado, de 2012, né? Vou ler a questão com vocês. A Primeira Grande Guerra teve início em 1914, estendeu-se até 1918 e envolveu países de todos os continentes. Beleza. Sobre esse conflito, é correto afirmar que... Questão fácil, né? A questão não está te pedindo nenhum ponto específico da Primeira Guerra Mundial. Ela não está te pedindo nenhum tratado, nenhum acordo. Ela está pedindo um plano geral. O que foi esse conflito? O que a gente pode falar sobre a Primeira Guerra Mundial? Beleza? Percebe que não tem nada de misterioso, né, nessa questão? Mas antes, vamos só revisar um pouquinho esse período da Primeira Guerra.
Quando você pensa em Primeira Guerra, logo você pensa em alguns antecedentes. O que causou esse conflito mundial? Primeiro, você vai pensar no imperialismo. Quando você pensa em imperialismo, você pensa em disputa. Disputa principalmente por áreas. Áreas para colonizar, áreas para explorar. Aí eu estou falando dessas áreas, eu estou falando principalmente da Ásia, da África, da Oceania, países como Inglaterra e França, né, explorando a mão de obra farta e abundante, mão de obra barata, que continha a Ásia e a África, principalmente. Aí você lembra lá da sua aula, na partilha da Ásia, da África, está nesse contexto aqui. O imperialismo, mais ou menos data de 1870, a gente está passando pelo período da Segunda Revolução Industrial. Então, pensou em Primeira Guerra, você pensou em imperialismo. As potências imperialistas com sede de buscar o quê? Territórios. Isso vai gerar o quê? Conflitos. Só lembrando que a Itália e a Alemanha, eles vão entrar depois dessa partilha, cada um quer pegar um pedacinho. Por que elas vão entrar depois? Devido ao seu processo de unificação. A Itália ainda não era a Itália, a Alemanha ainda não era a Alemanha, elas estavam se unificando. Então, elas vão chegar tarde na corrida imperialista. Isso vai gerar o quê? Conflitos. Você tem que lembrar também dos nacionalismos. Aí você vai lembrar aquele pan-eslavismo, pan-germanismo, o revanchismo francês. Todas essas questões estão ligadas aos antecedentes da Primeira Guerra, beleza? E o ponto importante que a gente já viu vai ser o quê? A formação das alianças, a Entente, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. É importante também nesse contexto. Essas alianças vão ser ativadas quando? O estopim vai ser aqui. O estopim para a Primeira Guerra é esse aqui. A morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era austríaco. Ele estava em viagem a Sarajevo, né, na Bósnia, né, e ele vai ser morto, né, por uma organização secreta, por um servo. Ou seja, a Áustria vai declarar guerra a quem? A Sérvia. Logo, a Rússia apoiava a Sérvia, então a Rússia também declara guerra. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai ativar a política das alianças. Uma declara guerra à outra. Beleza? Mas a questão não pede isso. Um momento importante da Primeira Guerra são as fases do conflito. Quando a guerra começa, nós temos 3 fases. Alguns livros dizem que só são apenas 2. Primeiro, é a guerra de movimento, onde a galera vai ocupar espaços. É nesse contexto que você tem aquele plano Schlieffen, né? Aquele plano onde a Alemanha queria tomar a França, passando pela Bélgica, só que a Alemanha vai demorar muito tempo, mais tempo do que ela previa, para conquistar Paris e depois partir para a Rússia, né? A Alemanha queria bater nas 2 frentes, ocidental e oriental. E depois, aí sim, aqui a Primeira Guerra, que a galera, os soldados vão conhecer o que é a Primeira Guerra. Nessa segunda fase, a fase de trincheiras. Trincheiras, o que é? Era uma vala, né, onde os soldados cavavam, rasa, não era muito alta, e os soldados ficavam ali entrincheirados. Uma vala ficava aqui com os soldados, logo alguns quilômetros na frente ficavam os inimigos, e ficava ali meses, meses e meses. O que acontecia? Quem se atrevia a levantar? O primeiro que levantasse, tomava um tiro. Tomava um tiro, morria e ficava ali do lado. Imagina, meses e meses. Aí vinha chuva, aí vinha os ratos, aí transbordava. Ou seja, nesse período da trincheira, vai ser o período mais cruel da Primeira Guerra Mundial. É aqui que o pessoal vai realmente conhecer o que é uma guerra. Beleza? Vamos ler as alternativas e depois a gente volta nesse quadrinho aqui. Letra A, o que ele fala? Os anos que antecederam foram marcados por uma intensa solidariedade. Opa, já parou. Quando você vê Primeira Guerra, imperialismo e a palavra solidariedade, não combina nada. Então, descarta. Letra B. Em seus momentos finais, a Alemanha recusou-se a assinar o Tratado de Versalhes? Não, a Alemanha ela vai assinar o Tratado de Versalhes. Esse tratado humilhante, que vai humilhar a Alemanha, que vai jogar a culpabilidade de guerra toda em cima da Alemanha, que a Alemanha vai ter o seu exército reduzido, que a Alemanha vai ter que pagar pesadas indenizações, que a Alemanha vai perder territórios e que tudo isso vai gerar mais tarde o segundo conflito mundial. Beleza? Então a letra B, fora. Letra C. Os Estados Unidos não tiveram envolvimento, mantendo sua política isolacionista. Como que os Estados Unidos não tiveram envolvimento? Claro que os Estados Unidos tiveram envolvimento. Aí você vem para cá de novo um quadro. A terceira fase da guerra a gente pode caracterizar como? Entrada dos Estados Unidos. Agora, por que os Estados Unidos eles vão entrar na guerra? 2 motivos básicos. Garantir investimentos. Ou seja, os Estados Unidos eles emprestaram muito dinheiro para a Inglaterra e França, principalmente. Imagina se a Inglaterra perde a guerra. Quem é que vai pagar a conta?
Quem é que vai tomar prejuízo? Os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, opa, eu tenho que garantir o dinheiro que eu investi. Essa galera aqui, Inglaterra, França, eles não podem perder a guerra não. Por quê? Quem vai pagar? Então, esse é um motivo econômico. Outro motivo, não tão muito conhecido, mas importante, é o chamado telegrama Zimmermann. O que é esse telegrama? O Arthur Zimmermann, lá da Alemanha, ele vai enviar um telegrama para o México. O telegrama vai ser criptografado para o México. Só que a Inglaterra vai interceptar esse telegrama, vai pegar o telegrama. O que continha nesse telegrama? A Alemanha chegava para o México e falava assim: México, olha só, entra na guerra junto comigo. Se você entrar na guerra junto comigo e a gente der porrada nos Estados Unidos, eu vou te dar alguns territórios. Que territórios esses? Aqueles territórios que vocês perderam para os Estados Unidos lá no processo de expansão dos Estados Unidos. Vocês lembram desse processo de expansão? Onde os Estados Unidos vão obter grandes territórios do México através da guerra. Territórios como Texas, Arizona, o Novo México. Todos esses territórios vão ser incorporados aos Estados Unidos devido ao quê? À guerra. Então a Alemanha falava isso para o México: entra do meu lado na guerra e você vai obter vantagem. Os Estados Unidos: opa, olha o que a Alemanha está tramando. Está querendo fazer uma aliança com o México para dar porrada nos americanos. Os Estados Unidos vão ficar impunes, é isso? Os Estados Unidos vão ficar neutros? Claro que não. É mais um motivo para a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Beleza? E lembre-se: ah, Paulo, mas por que os Estados Unidos vão sair do conflito como uma grande potência? Galera, os Estados Unidos eles vão entrar na guerra aos 45 minutos do segundo tempo. Em 1917, quando está todo mundo destruído, arrasado, com fome e miséria, entra lá nos Estados Unidos, todo pimpão, alegre, forte. É claro. E outra, não caiu uma bomba no território dos Estados Unidos. A guerra foi na Europa, não foi no continente americano. É claro que depois disso, não é difícil perceber que qual é a grande potência que vai despertar para o mundo? Os Estados Unidos. Né? A grande euforia norte-americana, e mais tarde essa grande euforia vai gerar o quê? Uma crise de 29, mas isso é lá na frente. Vamos voltar à questão. Então a letra D, o que diz? A letra C, fora, letra D. Em 1917, com a ascensão de um governo socialista na Rússia, tá certo, né? O país entra na guerra ao lado da Alemanha. A Rússia vai entrar na guerra ao lado da Alemanha? Não, a Rússia está saindo da guerra. E lembre-se, quando a Rússia sai da guerra, ela vai fazer um tratado, um pacto com a Alemanha. Aquele tratado de Brest-Litovsk, né? Que é a retirada da Rússia. E a Alemanha vai conseguir alguns territórios por causa desse tratado. Então a letra D está fora. Letra E. A segunda fase da guerra, aqui, trincheiras, né? 1915 a 1917, foi marcada pela chamada Guerra de Trincheiras, em que cada lado procurava garantir posições. Exatamente essa guerra de trincheiras, onde um trincheirado fica de frente para o outro, um esperando o outro ali. Então, a letra E é a opção mais correta.